Porquê é que escolhemos a data de hoje? Porque estava prevista para hoje e amanhã uma conferência de ministros da União Europeia no âmbito da presidência do Conselho Europeu, que Portugal assume agora transitoriamente ou temporariamente, e com os ministros, precisamente, que têm nos diversos países as áreas da inovação e da investigação. E, portanto, entendemos que esta era uma oportunidade para falarmos de algo que tem a ver com aqueles que são, no fundo, o suporte da investigação, o suporte da ciência, e Portugal tanto tem falado do seu sistema tecnológico, da ciência, enfim, da aposta que Portugal faz a esse nível. Isto não pretende, vamos dizer assim, ser propriamente uma contra-conferência, mas pretende fazer-se ouvir junto daqueles que vão estar na conferência, que já não será hoje e amanhã, mas passou apenas para o dia de amanhã, à distância, portanto online, uma vez que as condições epidemiológicas não permitem que seja de outra forma. E então, na véspera da conferência entre ministros, interministerial, portanto, nós decidimos vir aqui apresentar um estudo que foi realizado no âmbito na sequência de uma decisão que o Departamento de Ensino Superior e Investigação da FENPROF tomou, que foi precisamente ir conhecer no terreno quais eram os níveis de precariedade, nos investigadores, até porque este é um problema que é bem do conhecimento dos governantes. Governantes esses que têm tido algumas iniciativas, nomeadamente no plano legal, por exemplo, com a Lei 57, o próprio decreto-lei com o mesmo número anterior, também com o PREVPAP, ou seja, iniciativas, sejam legais ou procedimentos, neste caso através do PREVPAP, no sentido de poder baixar os níveis de precariedade, essas têm existido e que vêm dizer-nos que, de facto, este é um problema reconhecido pelos governantes. O que tem faltado é a vontade política para que, com esses instrumentos legais ou com o próprio programa de regularização de vínculos, tem faltado a vontade política para dar a resposta à precariedade e para aproveitar esses instrumentos no sentido de criar, digamos, um quadro de estabilidade para aqueles que são o suporte da ciência em Portugal. E como isso não tem acontecido, e vamos ver, é caso para dizer, e dizer sem errar, que, de facto, a ciência em Portugal tem pés de barro e, portanto, assenta no seu edifício, assenta numa estrutura que é uma estrutura instável e que, portanto, corre sempre o risco de desmoronar enquanto assentar precisamente na precariedade. E foi nesse sentido que, enfim, penso que todos já tínhamos um conhecimento geral, de senso comum, empírico, da situação que se vive, até porque muitos têm sido os momentos em que os investigadores têm protestado e exigido exatamente a regularização da sua situação, seja enquanto investigadores contratados a termo, seja também muito com o recurso às bolsas e, portanto, uma situação ainda mais precária, e decidimos então avançar com um estudo e perceber exatamente o que é que estava a passar. E foi nesse sentido que nós solicitámos à nossa colega, que é membro do Departamento de Ensino Superior e Investigação da FENPROF, mas também na Universidade Nova de Lisboa, mais precisamente no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Ana Ferreira, e, portanto, ela coordenou e muito bem este estudo, um estudo que contou com inúmeras respostas, e diria até que, tendo em conta o que por norma é feito em relação a levantamentos, levantamentos estatísticos, a sondagens, a estudos de opinião, não seriam necessárias tantas respostas, mas, na verdade, ao aumentar o universo daqueles que respondem, também é natural que nos aproximemos ainda mais daquela que é a realidade. Foram 2.700 investigadores, foi este o número de respostas validadas, e para falar do estudo e para poder apresentar as conclusões desse estudo, está aqui precisamente a Ana Ferreira, que o irá fazer de seguida. No final, o nosso colega André Carmo, que é professor docente na Universidade de Évora e que também tem acompanhado no âmbito da FENPROF e até como responsável, quer do SPGL, quer da FENPROF,
muito esta área da ciência, irá também trazer aqui algumas considerações, mais no plano sindical, daquela que será a atividade que a FENPROF pretende desenvolver neste domínio, desenvolvê-la também em articulação com outras organizações, nomeadamente associações de bolseiros, de investigadores, que existem, e podermos, dessa forma, pressionar aqueles que têm a responsabilidade política neste país para resolver o problema, e neste caso o Governo, seja no âmbito do chefe do Governo e, portanto, do gabinete do Primeiro-Ministro, seja do Ministro da Tutela, portanto, o Sr. Ministro Manuel Leitor, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, podermos, precisamente, colocar estas questões e exigir aquilo que é, digamos, legítimo, que os investigadores em Portugal possam ter, como qualquer outro português, qualquer outro cidadão e, sobretudo, qualquer outro trabalhador, estabilidade na atividade que desenvolvem e, portanto, a ciência em Portugal deixe de ser também, em muitos domínios, um verdadeiro faz de conta e lembrar que, por exemplo, neste tempo difícil que nós estamos agora a passar, da Covid, portanto, a situação de pandemia que se vive, os investigadores portugueses têm sido importantíssimos também nas respostas que se dão, nos estudos que se fazem, nas previsões que vão avançando, sendo que muitos deles, dos que estão precisamente na primeira linha da investigação neste domínio da Covid, são precisamente investigadores precários. E eu passo desde já a palavra à Ana Ferreira, que, agradecendo, portanto, todo o trabalho que teve neste estudo, que lhe deu muito trabalho, de facto, e na prática até a confinou algum tempo para poder, precisamente, fazer o ótimo trabalho que elaborou. E, portanto, Ana, a palavra é tua.